Vamos falar um pouquinho sobre diaconato. Diaconato ainda é um cargo de honra na igreja ou ele virou um plano de carreira gospel para se chegar a presbítero ou pastor auxiliar? O que você acha? Bom, se já gostou desse tema, que é um tema polêmico, vem comigo e bora pro vídeo. Bom, o diácono hoje se tornou mais um plano de carreira para se chegar a presbítero ou pastor auxiliar, dependendo da sua denominação, do que realmente um cargo de honra. Hoje, muitas pessoas acham que é uma vergonha você morrer diácono. Mas está 5, 6 anos no máximo. Aquele que um dia aceitou diácono já quer estar sendo levantado a presbítero. E o que acontece? A palavra diácono vem do grego, diaconia. Diaconia quer dizer servir. O diácono, ele foi criado, foi o primeiro cargo criado pela igreja para servir. Servir a mesa, servir a igreja, servir levando mantimento para as outras igrejas. Você vê isso no livro de Atos. Mas nos nossos dias atuais, as pessoas têm passado pelo cargo de diácono, tirando o serviço na escala por pura e simples obrigação, não servindo ao Senhor com alegria. Muitos sim. Ainda existe aqueles que servem ao Senhor com alegria no diaconato, mas a maioria está usando o diaconato como trampolim. Isso, às vezes, incentivado pelas lideranças. E o que acontece? Dentro desse plano de carreira gospel, as lideranças começam a levantar um monte de presbíteros, um monte de pastores auxiliares, que não serviram ao Senhor com alegria, e quando são levantados, acabam sendo deficientes no cargo ao qual foram colocados. Esse plano de carreira gospel, ele ignora o chamado de Deus, o toque do Espírito Santo. Porque às vezes você foi chamado para diácono, mas não foi chamado para presbítero ou para pastor auxiliar. E aí você é levantado para presbítero e você não acaba não exercendo direito o cargo ao qual você foi levantado. Porque presbítero era um cargo de honra na igreja. Presbítero antigamente era o cara que assumia os departamentos da igreja. Departamento de jovem, departamento de evangelismo, departamento de visita, de missões. O presbítero era o que assumia os cargos de honra na igreja, secretaria, tesouraria. O presbítero era aquele que visitava, fazia as visitas no lugar do pastor. Era aquele que ia para um funeral quando o pastor não podia ir. Era aquele que ia visitar um membro da congregação, às vezes no hospital internado, quando o pastor não poderia ir. Quando o pastor não podia ir. Essa era a função de um presbítero. O presbítero era aquele que assumia um ponto de pregação. Era aquele que assumia uma congregação, uma nova congregação. Essa era a função do presbítero. E também do pastor auxiliar, nas congregações que trabalham com pastores auxiliares. Mas hoje, os presbíteros entendem que virou presbítero, jubilou. Só sabe ficar sentado no púlpito, esperando a hora que vai ser chamado para fazer uma oração. Ou talvez muito uma palavra devocional. Muitos presbíteros não sabem dirigir um culto no lugar do pastor. Muitos presbíteros não sabem, às vezes, abrir uma igreja e fechar uma igreja na ausência do pastor e dos diáconos. Por quê? Porque não aprendeu a servir. Não começou de baixo, com alegria. Sempre exerceu o cargo no interesse de chegar no próximo. E por causa disso, se tem pouca pessoa servindo na igreja e púlpitos lotados de presbíteros. E é o que acontece em algumas congregações, falta diáconos, e a igreja fica apertada porque os presbíteros não podem sair do púlpito para poder ficar no lugar do diácono. Ainda que esteja sobrando presbíteros no púlpito, eles não saem para poder tirar o serviço do diácono. Novamente, não estou falando de todos, mas vocês sabem que a maioria dos casos é assim. Que me perdoem os verdadeiros presbíteros, mas na maioria dos casos é assim. E os verdadeiros entendem que eu estou falando a verdade. E muitas das vezes, isso é um pouco de culpa da liderança, porque eu já tive contato com lideranças que, para poder fazer números, chamava obreiros para poder levantar. Só que não ensinava o obreiro, muitas das vezes, por 2 motivos. Ou a liderança queria só fazer números, ou a liderança era aquela liderança egoísta que ela acha que ela tem que fazer tudo tudo na igreja.
ela não ensina ninguém por medo de alguém roubar o cargo dela. Então você chega em congregações ou igrejas que o presbítero não sabe dirigir um trabalho, que o presbítero não sabe pregar, que o presbítero não sabe fazer uma oração, que o presbítero não sabe exercer cargos em ministérios, departamentos, porque convém a liderança controlar toda a igreja, talvez até por medo de não tirarem o cargo dela. Isso é triste. E outros porque realmente a liderança não soube ensinar direito. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu pertenço à Assembleia de Deus de Campo Grande. E eu tive um excelente exemplo. Eu não tive um bom exemplo, eu tive um excelente exemplo, que foi o nosso saudoso bispo, Daniel Malafaia. Se alguém não aprendeu com ele, não aprendeu mais com ninguém dentro da minha denominação. Porque ele era um bispo. Quando eu entrei, ele era pastor, depois foi levantado a bispo. Mas o cargo para ele não importava, no sentido de soberba. Porque ele não era um pastor, ou no caso um bispo engessado. Ao mesmo tempo que você via ele no púlpito, daqui a pouco você olhava e ele não estava mais lá. Ué, mas ele não tinha que dirigir o culto? Não, ele ensinou tão bem os obreiros dele que ele poderia se afastar um pouco do púlpito, tendo a confiança de que o que ele ensinou, de que os discípulos que ele discipulou, poderiam dar conta do recado. E para onde ele ia? Como um administrador da casa do Senhor, e olha que bispo quer dizer superintendente na Bíblia. E parece que ele entendia bem a função. Você encontrava ele andando pela igreja, vendo as necessidades da igreja, cumprimentando e abraçando as pessoas. Porque não era um bispo engessado ou um bispo soberbo, pelo contrário, era humilde. E olha que ele andava com uma comitiva de obreiros em volta dele. Mas se ele visse um papel no chão, ele abaixava para pegar. E às vezes um obreiro queria correndo pegar o papel na frente dele. Sabe o que ele falava? Não, irmão. Que é isso, irmão? Quer roubar a minha bênção? A bênção é minha. E ele pegava o papel, procurava uma lixeira e jogava o papel. Você entendeu o que ele quis dizer como bênção ou eu preciso explicar? Porque ele, no coração dele, apesar do cargo dele ser alto, ele continuava sendo um diácono, continuava sendo um obreiro. E uma coisa engraçada sobre o pastor Daniel é que uma vez ele, num culto de jovem, num congresso de jovem, na época eu era líder de jovem, então líder de jovem de congregação é assim, você dá 1, 2, 3 viagens levando os jovens para a igreja sede, quando é o congresso dos jovens na igreja sede. E eu fui um dos primeiros a chegar, então deixei a primeira leva de jovens com a minha filha e mais uma jovem lá da igreja. E elas ficaram olhando os jovens que eu levei, porque elas eram mais responsáveis, ficaram olhando os jovens que eu levei, enquanto eu fui dar a segunda viagem. E o bispo Daniel chegou. E ele viu as duas lá olhando os jovens. E ele perguntou para elas se já tinham visto chegado alguma liderança. Elas falaram que não sabiam, não tinham visto ainda. Então ele pegou e falou assim para elas, ó, então agora eu estou levantando as irmãs a diaconisas. Vocês vão ficar aqui olhando a porta, cuidando dos jovens que estão subindo, até a hora que chegar uma liderança. Quando chegar uma liderança, vocês podem ir para o lugar de vocês, amém? Aí elas, amém. Aí quando eu cheguei com a última viagem, que eu subi, vi elas sentadinhas lá, aí minha filha, pai, não sabe da maior. Aí o que foi, minha filha? O bispo Daniel me levantou a diaconisa. Mas ela falou isso, sério, levantou eu e a Joyce como diaconisa. Mas elas falaram isso com tanta alegria que você vê como uma liderança pode contagiar, pode influenciar uma geração apenas com uma simples palavra. Infelizmente, em 2020, dezembro de 2020, nosso bispo Daniel, ele descansou no Senhor e Deus nos deu uma liderança maravilhosa, porque seu filho Alessandro assumiu a igreja. E ele segue a mesma linha do pai, porque foi ensinado pelo pai. Então, uma pessoa também maravilhosa de lidar. Eu mesmo, a primeira vez que eu estive próximo realmente dele, fiquei com vergonha de pedir uma foto. Foi na formação do seminário teológico do IB. Mas acabei pedindo. E ele, com muita simpatia, com muita gentileza, tirou a foto, não só comigo, com todos que estavam lá, todo mundo que pedia, às vezes mais de uma foto. Tanto ele quanto a sua esposa, a pastora Aline, sempre simpáticos, sempre cordiais. Você vê nos congressos que tem dos jovens, do SPR, estão sempre ali com os jovens, sempre tirando foto. Então você vê que ele segue a mesma linha do pai. Mas, infelizmente, isso não se reflete em todos os obreiros.
Às vezes a pessoa foi levantada obreira, assumiu uma congregação, já acha que é melhor do que alguém, porque agora eu sou um presbítero, agora eu sou um pastor, agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo. Ei, querido, o próprio Senhor Jesus tirou a sandália, pegou uma manta e começou a lavar o pé dos discípulos. Sabe por quê? Para mostrar que no reino de Deus, o maior não é o pastor presidente, o maior não é o maior pregador, o maior não é o presbítero, o maior não é o que canta, o maior não é o que prega, o maior não é o que sai no cartaz. O maior no reino de Deus ainda é o que serve. Porque para pregar tem um monte. Você faz agenda. Agora, para tirar serviço no estacionamento num dia de chuva, para ir mais cedo abrir a igreja, ser o último a sair, e às vezes num dia com a igreja fechada, para trocar uma lâmpada, para consertar um banco, para organizar, para limpar a igreja. Aqueles que servem estão em falta no ministério. E é esses que têm que ser valorizados. Nós vemos situações de pessoas sendo levantadas, pregadores itinerantes e cantores itinerantes sendo levantados de diácono para presbítero, às vezes prematuramente, às vezes sem ter idade para o cargo. Sabe por quê? Porque se considera uma vergonha ter no púlpito um diácono e aquele diácono trazer a palavra no culto de domingo à noite. Se considera uma vergonha que o cantor da noite seja um mero presbítero, um mero diácono. Diaconisa ainda aceitam, diácono não. Num púlpito cheio de presbíteros, talvez de pastores, você tem um diácono ali e o diácono trazer a palavra. Não, o que pensam? Vamos levantar logo esse camarada aí, já que ele é um pregador itinerante, vamos levantar logo esse camarada aí, é presbítero. Porque é uma vergonha um diácono sentar no púlpito. Não se usam mais os diáconos para oração. Não se usam mais os diáconos para trazer uma saudação. É como se o diaconato fosse uma classe média pobre dentro da igreja. Porque dentro do plano de carreira, penso, você não foi levantado, fulano já foi, ciclano já foi, mas estão levantando pessoas sem a direção do Espírito Santo. Não há vergonha em ser diácono. O primeiro mártir da igreja foi um diácono, foi Estevão. E ele viu o filho sentado à destra do pai. Então, como assim agora as pessoas têm vergonha de ser diácono? Lideranças, comecem a valorizar, porque está faltando diáconos na casa do Senhor, justamente porque as pessoas não estão mais almejando o episcopado. Lideranças, valorizem o diácono, incentivem o episcopado. Os jovens hoje não querem mais almejar o episcopado. E olha que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, aquele que almeja episcopado excelente de obra almeja. Mas hoje as pessoas não têm procurado o diaconato ou o episcopado porque requer responsabilidade e compromisso. E as pessoas não querem mais nem a responsabilidade e nem o compromisso. Hoje você acha jovens, e teve uma geração inteira de jovens, principalmente de 2000 para cá, você vê jovens de 40, de 30 anos, que não são nada na igreja, não têm cargos ministeriais. Por quê? O que acontece é que os jovens hoje, com o advento das faculdades, dos cursos superiores, do nível superior, a geração agora não quer mais crescer eclesiasticamente na igreja. Eles querem crescer na área profissional. Afinal de contas, e daí que eu não sou uma diaconisa? Eu sou uma médica. E daí que eu não sou uma diaconisa? Eu sou uma advogada. E daí que eu não sou um diácono? Eu sou um engenheiro. E daí, no final das contas, o que vale para eles é o crescimento secular e não o crescimento eclesiástico. E por isso, infelizmente, até pela carga horária da faculdade, dos cursos, se formar, depois vem doutorado, vem mestrado, vem estágio. No final das contas, eles acabam optando pela vida profissional do que pela vida eclesiástica, porque no final das contas, o que realmente importa é o dinheiro no bolso. Por isso que você vê, nunca antes houve tanto jovem formado dentro da igreja, coisa que até pouco tempo atrás não tinha, até era tido como os assembleanos eram um povo ignorante porque não fazia faculdade. Hoje fomos para o outro extremo. Nunca antes teve tanto diploma dentro da igreja, mas nunca antes os jovens tanto desdenharam dos cargos eclesiásticos, porque não foram ensinados. A honra do episcopado não foi ofertado para eles e colocado de uma forma atrativa e digna
o episcopado. Pior, deixam eles fazerem o que querem na igreja quando querem. Hoje eu toco, amanhã eu não toco. Porque tocar ou não tocar não é um cargo ministerial. Hoje eu prego ou não prego. Hoje eu tiro serviço ou não tiro. Hoje eu ajudo ou não ajudo. Hoje eu faço ou não faço. Porque se eu aceitar o cargo, então eu vou ter responsabilidade. Então eu faço sem o cargo. Exemplo, pessoas que você fala, e agora a coisa piora, até em relação a batismo. Ah, eu não estou pronto para me batizar. Pô, beleza, ok. Mas eu quero tocar na igreja. Tá, pode tocar. Agora eu quero cantar. Beleza, pode cantar. Agora eu quero pregar. Pô, pode pregar. Então vamos batizar? Não, eu não estou pronto. Ué, já toca na igreja, já canta na igreja, já prega na igreja. Às vezes já está ajudando como vice-líder, ou às vezes auxiliar de jovem ou de departamentos. Mas aí na hora de se batizar não quer? Ou outra, ajuda como liderança, auxiliar de liderança. Às vezes tudo bem, ele não é nem, ou ela não é nem o líder, mas é ali os auxiliar do líder. Aí você se coloca no lugar de uma juventude. Para que eu vou querer ser diácono se nem meus líderes são? Eles são a prova viva de que eu não preciso ter cargo para servir na igreja. E o que acontece com isso? O episcopado vai acabando, as pessoas não vão querendo servir a obra, ou quando servem, querem servir esporadicamente. Bom, a igreja precisa rever os seus conceitos. Bom, o vídeo era só sobre isso mesmo. Se você gostou, você já deixa um like, você segue, comenta, compartilha. Me ajuda aí, se inscreve no canal, que eu vou estar fazendo mais vídeos. E dito isso, fiquem na paz, fiquem com Deus.